Olá, estudante! Tudo bem com você? Eu sou o professor Vinícius, professor de Ciências e Biologia da Rede Estadual de Ensino. Estou hoje, junto com a nossa amiga Mariana, nossa intérprete de Libras. Olá, Mariana! Para a gente dar início à nossa primeira aula de Biologia para você, aluno do segundo ano. Nós vamos falar, então, sobre a histologia vegetal. Então, continuaremos com o nosso assunto de botânica. Vimos no PET anterior, onde nós compreendemos e observamos o histórico evolutivo das plantas, a classificação e a diversidade desse reino fantástico, que é o reino plante. Nós vamos ver agora, então, a anatomia dela. Como que vai ser, então, a anatomia de uma planta? Sim, Vinícius, planta tem anatomia, sim. E quando eu estou falando em histologia vegetal, eu estou falando então da formação desses tecidos e desses órgãos, como que isso vai acontecer. E se você tiver mais curiosidade ainda e quiser ir a mais fundo nesse assunto, pode também acompanhar as aulas do Enem, que vão te dar um suporte para você do segundo ano, onde nós vamos estar tratando lá sobre os órgãos vegetais. Tranquilo? Então vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos conhecer os principais tecidos vegetais e identificar os tecidos meristemáticos vegetais. Então vamos lá. Esses tecidos meristemáticos, gente, é igual acontece em nós animais. Lembram quando vocês estudaram lá em embriologia, provavelmente no ano passado? Vocês devem ter observado e ter visto que nós, animais, quando acontece a fecundação, até a gente então virar, né, um embrião, e depois desse embrião, esse desenvolvimento embrionário, nós temos alguns tecidos que vão ser o que nós chamamos, que podem ser considerados tecidos meristemáticos, que são tecidos embrionários, né? Que eles vão se diferenciar em nossos tecidos e órgãos que nós temos hoje, em epiderme, em tecido conjuntivo e dentre outros. Nas plantas, a mesma coisa. Nós temos, então, quando nós estamos falando em tecidos meristemáticos, eu estou falando, então, de tecidos que vão possuir o quê? A capacidade de se diferenciar em outros tecidos, que nós vamos observar aqui agora. Então, eu sei que toda planta, ela vai possuir, então, seu tecido. Esse tecido, ele pode ser um tecido embrionário ou um tecido adulto. Quando eu estou falando em tecido embrionário, eu estou falando de meristemas. Então, toda vez que eu estiver falando em meristema, eu estou falando de tecido embrionário. E o que quer dizer tecido embrionário? Tecido que vai possuir a capacidade de se diferenciar. Então, ela vai possuir, então, esse tecido embrionário, esse meristema, ele pode se diferenciar em um epiderme, né? Em um tecido de preenchimento, em um de sustentação ou um de condução. Enquanto que os tecidos adultos, eles já vão ser permanentes, tá? E eles vão ser com células já o quê? Diferenciadas. Elas já vão ser específicas e características daquele tecido. Do mesmo jeito que acontece em nós animais, vai acontecer nas plantas. Então, nós temos tecidos embrionários, que são os meristemas, e os tecidos adultos, que são os tecidos permanentes. Na nossa aula de hoje, nós iremos ver, então, os tecidos meristemáticos. Na nossa aula da semana que vem, nós vamos ver, então, o quê? Os tecidos adultos. Tranquilo? Vamos lá. Nós temos dois tipos de meristemas. O que nós chamamos de meristema primário e de meristema secundário. Toda vez que eu vou estar falando em meristema primário, eu vou estar falando em crescimento, em comprimento. O meristema primário, então, ele vai ser responsável, tá, em crescimento dessa planta. Só que esse crescimento como? Em crescimento que? Em comprimento, em altura.
mesmo, tá? E essas células vão ser células indiferenciadas. É aquilo que eu falei com vocês anteriormente. Células, então, que vão possuir a capacidade de se diferenciar em outras células, tá? Formando, então, os nossos tecidos que a gente vai conhecer daqui a pouquinho, tá? Igual aqui, ó, por exemplo, nós temos aqui nos meristemas primários, nós temos o meristema apical da raiz, ou o meristema apical radicular, tá? Ele vai ser, então, o meristema que vai ficar aqui, ó, na raiz. Vai ser responsável, então, em produzir essas células. Esse meristema aqui, ó, ele vai ser protegido por uma estrutura chamada de coifa, tá? Que é como se fosse uma membrana que irá cobrir, tá, essa pontinha dessa raiz. Mas, Vinícius, qual que é a importância disso? Por que que tem isso? Pensa, gente, a raiz ela não vai ter olho, né? Ela vai estar lá crescendo, 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 crescendo. A partir do momento, então, que ela chegar, pensa, se ela for esbarrar, ela vai ver a pedra, vai ver um empecilho lá, por exemplo, e ela vai continuar a crescer. Então, se não tiver essa coifa, que vai ter essa capacidade, então, de se regenerar rápido, então iria o quê? Matar as células do nosso meristema, da raiz. Então, por isso a importância da coifa. Já no caule, nós vamos ter os meristemas apical do caule ou meristema apical caulinar, tá? Que vai ser esse daqui de cima, que ó, bem essa pontinha aqui, onde elas vão produzir aqui que nós chamamos de primórdio foliar, tá? Que vai originar então a folha, tá? E nós temos o quê? As gemas laterais, tá? Que vai ser o quê? Essas gemas laterais, elas vão ser responsáveis em produção de folha também, só que naqueles caules onde vão possuir as ramificações. Então, esses três tipos aqui, nós vamos ter o quê? São os meristemas primários, responsável em crescimento, em altura, tá? Em comprimento dessa planta, tá? Então, reparem aqui, se eu fizer um corte, então, dessa raiz, peguei a raiz lá na regiãozinha da coifa, cortei ela. Estou observando aqui de cima. Consigo observar, então, esses meristemas. Olha que interessante. Nós vamos ter, então, no meristema primário, 3 tecidos. Protoderme, que vai ser esse externo aqui, sempre a gente vai analisar de fora para dentro, tá? Para ficar mais tranquilo, para a gente entender. Protoderme, tá? Que é esse daqui. Protoderme lembra de epiderme, né? E epiderme lembra da nossa pele. E tudo que é pró em biologia significa o quê? Primeiro. Então, protoderme significa o quê? Uma primeira pele. Então, aí já tem um spoiler, que a gente sabe que essa protoderme, ela vai originar o quê? Futuramente, a epiderme da planta. Meristema fundamental, que é esse daqui, responsável, então, em originar depois células, né, tecido de preenchimento, de sustentação, de armazenamento, que é o meristema fundamental. E aqui o interior, aqui, nós estamos falando do procâmbio. Procâmbio. Então, procâmbio, então pró é primitivo, beleza, pró, primitivo. Câmbio, o que eu estou lembrando de câmbio? Câmbio, quando a gente fala câmbio, a gente lembra quando tem aqueles rádio de polícia que está falando, alô, câmbio, desliga, câmbio, alguém aí, câmbio. Então, toda vez que a gente fala câmbio, eu estou tentando comunicar, não é? Então, primeira comunicação, então, vamos dar tecidos que vão comunicar? Sim, tecidos que vão se comunicar. Como? Conduzir. Né? No nosso corpo, a gente não tem as veias e as artérias que vão realizar, então, essa comunicação a partir do momento que eles vão transportar o sangue. Não vai acontecer na comunicação? Aqui vai... Mas a planta tem sangue? Não sei. Não tem, né? Mas vão ter substâncias que vão possuir praticamente as mesmas funções, que vão ser o quê? Transportadas por tecidos que vão ser originados do procâmbio. Então, vamos saber então agora os nomes desses tecidos? Vamos lá. Então, eu tenho aqui protoderme, meristema fundamental e procâmbio. Quando eu estou falando no tecido adulto, eu sei que a protoderme,
ela vai originar a epiderme e os seus anexos da epiderme, tá? Tricoma, estômato, tudo isso então vai ser originado da protoderme. Quando eu falo em meristema fundamental, eu estou falando então em um meristema onde irá produzir células do colênquima, olha os nomes bonitinhos, esclerênquima e parênquima. Vamos lá. Colênquima, esclerênquima e parênquima. Tudo termina em ênquima. Col, escleo e par. Tá? O que isso quer dizer? São tecidos, então, que vão possuir a função, por exemplo, de sustentação, como o colênquima e o esclerênquima, nós vamos ver na aula que vem, e o parênquima, que é o tecido de preenchimento ou armazenamento, tá? E o procâmbio, que vai dar origem ao xilema, floema e o câmbio fascicular, que nós vamos ver aqui, que vão ser os tecidos que vão ter o quê? Função de condução. Nós já falamos muito em xilema e floema. Nas aulas anteriores nós falamos sobre isso. Então eu sei que o xilema vai ser o tecido responsável em conduzir o quê? Seiva bruta, da raiz até as folhas. Enquanto que o floema vai ser o tecido responsável em conduzir a seiva elaborada da folha até a raiz, tá? Então isso daqui vão ser os nossos tecidos adultos, responsável então em crescimento, em comprimento, crescimento primário dessa planta, que nós vamos ver cada um deles na próxima aula. Quando eu estou falando em meristema secundário, aí eu já estou falando da planta mais adulta. Ela está lá adulta já com os tecidos bonitinhos. Só que em algumas regiões e algumas plantas vai possuir esse tipo de crescimento, que vai ser o crescimento em espessura. Aí eu estou falando que a planta está o quê? Engordando, né? Então ela está ficando gorda, ela vai ser o quê? Crescimento em espessura, tá? E as suas células são células que nós chamamos de células desdiferenciadas. Que palavra que é essa? Nunca ouvi, Vinícius. Vamos lá. Células desdiferenciadas. O que vai ser isso? Quanto que células indiferenciadas, elas vão possuir a capacidade de se diferenciar em outro tipo de célula. Então, por exemplo, uma célula lá do meristema fundamental, ela pode, dependendo da função e do local que ela vai ocupar, ela pode se transformar em uma célula do parênquima, do colênquima ou do esclerênquima. Correto? Só que quando eu estou falando em células desdiferenciadas, eu falo então que essa célula, principalmente, geralmente isso acontece em algumas células do parênquima, elas vão o quê? Sofrer várias mitoses e vão voltar a possuir essa capacidade de se diferenciar em outra célula. Então, ela foi uma célula indiferenciada, se diferenciou em uma célula do parênquima, depois ela vai sofrer várias mitoses e diminuir de tamanho, porque as células meristemáticas elas são menores, e vai o quê? Se desdiferenciar. Ela vai voltar a ser uma célula meristemática. E aí, esse meristema que vai ser formado é um meristema o quê? Secundário, que vai ser responsável em crescimento lateral dessa planta, igual a gente pode perceber aqui. Geralmente isso ocorre muito mais no caule, tá? A folha não vai possuir crescimento lateral, meristema secundário. Raízes, algumas raízes possuem, tá? Mas caule é o que vai possuir esse crescimento secundário. Como que vai acontecer aqui então? Peguei o caule, cortei o caule, olhei de cima. Tô vendo aqui. Olha que interessante. Vou possuir então aqui uma região central, tá? Que é o que eu vou chamar de cilindro central, que é onde vai possuir xilema, floema. Vou possuir uma região de preenchimento chamada de córtex, tá? E vou possuir aqui, ó, esse córtex é o parênquima, certo? Aqui, ó,
eu vou ter uma camada de células que eu falei com vocês que o parênquima, então, ele possui, algumas células do parênquima possuem essas capacidades de se desdiferenciar e vai o quê? Voltar a ser uma célula meristemática, que vai ser o feloderme, por exemplo, que é um meristema secundário. Então, ó, vamos pegar esse pedacinho aqui para a gente entender. Então, eu tenho aqui, ó, o feloderme, que vai ser célula viva, tá? Feito isso, eu tenho, ó, felogênio e suber e depois epiderme. Há um tipo aí de tecido secundário e de crescimento secundário. Isso que vai acontecer. Então, vamos lá. Quais são os meus meristemas secundários? Felogênio, ou que nós chamamos de câmbio da casca. Isso vai acontecer em caule. Sabe aqueles caules que a gente consegue arrancar a casca mesmo, aquela casca, aquele tronco, aquela casca dura? Então, felogênio, que vai ser o quê? Um meristema secundário, que vai originar suber, tá? Que vai ser floema, que vai ser responsável, então, em nutrir, tá? Essas células, e o feloderma. Quando eu tenho feloderma, suber e felogênio, eu vou estar falando em periderme, tá? E eu não estou falando de epiderme mais, e sim de periderme, crescimento secundário. E quando eu falo de câmbio vascular, aí o meu procâmbio que originou xilema e floema, ele vai originar, então, as células da medula vão começar, então, a diferenciar em câmbio vascular, que vão diferenciar em floema secundário e xilema secundário, tá? Então, vamos observar aqui. Quando eu tenho câmbio intrafascicular, ele vai se transformar, então, em câmbio fascicular. Então, eu tenho intrafascicular em uma região interna, com fascicular. Quando junto isso tudo, forma, então, câmbio vascular. Então, ó, câmbio intrafascicular, mais o câmbio fascicular, eu tenho, então, o câmbio vascular, que vai ser isso. Vou mostrar aqui para vocês em desenho. Olha só que lindo. Raiz e caule. Há uma nítida diferença entre nisso e é bom a gente observar, tá? Estou mostrando aqui para vocês de eudicotiledônia, tá? Monocotiledônia é diferente. Então, vamos lá. Raiz. Como que eu sei que é raiz? Tenho aqui, ó, protoderma, tá? Procâmbio, que é esse daqui do meio, e meristema fundamental. Como que eu sei, Vinícius? Simples. O caule parece uma pizza, tá vendo? Olha. Isso daqui, então, ó, meristema fundamental, desculpa, procâmbio, meristema fundamental, protoderme. Na raiz, é um cilindro mesmo. Depois, esses tecidos vão ser o quê? Esses meristemas se diferenciam em tecidos. Aí a gente já vai ver isso. Vou ter aqui, ó, epiderme, floema, aí eu tenho uma diferença. Na raiz, floema para fora, no caule, floema para dentro. Xilema, na raiz, xilema para dentro e no caule para fora. Câmbio vascular, tá? Que vai ser o tecido aqui, que nós vamos ter então um meristema aqui. E na raiz vai ter esse tecido chamado de periciclo, responsável então em crescimento, em surgimento de raízes adventícias, raízes laterais. Somente raiz tem periciclo, tá? Isso daqui então é uma estrutura primária. Quando eu estou falando em estrutura secundária, então aqui, ó, bonitinho, o que eu falei? Células, geralmente do córtex e da medula, dos parênquimas. Córtex está aqui, ó, córtex, medula, medula está aqui no meio aqui, que não dá para ver, medula. Então, o que a gente observa? Isso daqui. Onde eu vou ter? Suber, lembra? Felogênio vai originar. Aqui, ó. Suber, felogênio, feloderme. Não precisa de guardar esses nomes agora, que a gente vai ver isso na próxima aula, cada um. Mas só para a gente conseguir entender. Floema, xilema e o cilindro vascular. Então, a organização é essa, como que do meristema do meristema primário até o meristema secundário. Bom, chegamos ao fim da nossa aula,
Espero que tenham acompanhado. Se teve alguma dúvida, reveja essa aula e mande para a gente no nosso canal de comunicação, que eu responderei ao vivo daqui a pouquinho, tá? Vejo vocês então até daqui a pouco e na próxima aula. Até mais!